Muito bem, pessoal. Agora que a gente já falou sobre domínio, sobre hospedagem, que eu já fiz uma pequena demonstração de como colocar um site no ar, é evidente que nós vamos repetir esse procedimento algumas outras vezes aí, até para vocês fixarem como se faz isso. Mas a gente já falou sobre isso, agora a gente vai retomar aqui o nosso projeto de criação de um site completo que funciona como o objeto desse curso a fim de guiá-los, né? Guiar o pensamento sobre essas informações todas que vocês estão tendo com alguma coisa tangível. O que a gente faz com o que nós estamos aprendendo, né? Isso não pode ser um dilema. Se a gente tem um conhecimento, a gente tem que saber onde a gente vai aplicar. Então essa é a razão desse nosso curso, desse nosso site completo aqui, tá? Falando nele, vamos dar uma verificada aqui onde nós paramos. Nós estamos com essa estrutura aqui, né, dos boxes. Os boxes foram feitos. E nós temos aqui em cima esse menu, que é justamente o que nós vamos realizar agora. Vamos lembrar, deixa eu só localizar aqui onde está o nosso layout. Aqui está ele. Ele vai abrir aqui no nosso Fireworks. E eu vou ter a oportunidade mais uma vez de mostrar para vocês, para quem não viu aí no grupo, o que nós estamos desenvolvendo para que a gente consiga guiar, né, a realização do nosso código com a imagem, com o resultado final. Então, nós temos isso aqui, pessoal. Nós temos esse menu e que nós vamos realizar. O Fireworks não está mostrando todos os efeitos que eu pretendo ensinar para vocês aqui, porque, óbvio, né, ele não está, é só imagem que tem aqui. Mas eu pretendo que quando a gente passar o mouse por sobre cada um desses links aqui, nós consigamos fazer com que esse fundo seja trocado de cor e tal, né? Dá um efeito, um comportamento de botão para o nosso menu. Então nós temos aqui o arquivo original do nosso site, correto? É esse aqui, ó, que nós já verificamos. Ele está aqui certinho. E agora, o que nós vamos fazer? Por eu entender que essa questão do menu é um assunto que as pessoas demoram um pouco mais para aprender, nós vamos iniciar um documento do zero, vamos preparar esse menu fora desse documento, tá? E depois nós vamos transportá-lo para o nosso documento lá do site, tá? Para não ficar a tela cheia de informação e a gente trabalhar unicamente com as informações de construção do menu. Vamos lá então, pessoal. Vamos abrir aqui o nosso documento. Mais uma oportunidade para a gente. Opa, primeiro vamos declarar que linguagem é essa, né? Nós vamos vir aqui no HTML. Pronto, agora ele já reconhece como HTML. Vamos fechar aqui o HTML. Vamos botar o head. Ainda hoje, pessoal, nós vamos começar a falar um pouco sobre outros elementos, na verdade, especificamente um outro elemento dentro do head que tem a ver com a CSS, tá? Então eu vou colocar aqui assim, ó, construindo menu horizontal, tá? Para abreviar aqui o tempo perdido, eu vou simplesmente copiar aqui esse menu já pronto com a div tudo certinho, onde fecha a div menu aqui, Ctrl C, vamos aqui para o nosso documento e vamos obviamente colocar o body, né, que eu esqueci. Opa, tudo errado. Ouviram dizer que a pressa é inimiga da perfeição?
É isso mesmo, quanto mais você está com pressa, menos perfeito as coisas costumam sair. Eu vou corrigir aqui. Bom, aqui está o nosso menu construído, né? Vocês lembram-se que o menu sempre se constrói a partir de listas, né? Listas não ordenadas, que é essa tag aqui. Aqui cada item da lista já é linkado, ou seja, já transformado em link cada item desse menu, muito embora seja um link cego, porque nós temos aqui uma tralha ao invés do nome da página que nós queremos ligar, né? Então, ele já está prontinho aqui e eu estou repassando essas informações para que vocês relembrem. Ou se você não está acompanhando o curso desde o início e achou essa aula no YouTube, você vai conseguir aprender direitinho. Então vamos salvar como aqui. Dentro da minha pasta está lá site completo. Eu vou salvar aqui como menu horizontal. .html, né? Não podemos esquecer. Salvamos aqui como .html. E agora, vamos nessa página para a gente ver qual foi o resultado. Então, ó, certinho aqui o que nós colocamos. Já está uma lista não ordenada. Já está todo mundo como link, né? A mãozinha, ó, se transforma, né? Sai de ponteiro de mouse para mãozinha. Então, indica que aquilo ali é um link. Está tudo funcionando direitinho. Vamos voltar aqui para o nosso documento. E agora nós vamos incluir aqui a tag style, né? Que é a tag responsável por aplicação de estilo na página. Style type, o tipo de estilo que nós vamos aplicar. Text /CSS. Bela revisão, hein, pessoal? Para quem já estava esquecidinho. Style. Lembrando sempre que se você sabe isso tudo e está impaciente, não fique, porque a redundância ela é necessária, tá? Proposital e necessária para a aprendizagem aqui. O que nós temos aqui de tags para aplicar o nosso CSS? Vamos aplicar um estilo então logo nessa div menu. Então a tralha menu. Vamos dar uma largura para ela. Width. Bom, para essa... Nossa. Width. Agora sim. Para essa informação da largura, nós vamos recorrer aqui ao Fireworks para saber quanto de largura que nós colocamos aqui, para ficar o mais próximo possível do que nós temos lá no nosso layout original. Então ele está marcando aqui, ó, pessoal, largura de pixels, 375 pixels. Para facilitar as coisas aqui, eu vou arredondar esse número para 400, tá? Vocês já vão entender por que eu fiz isso. 400 pixels de largura. E aí, vamos mandá-lo flutuar à direita, não é isso? Vamos verificar aqui de novo no nosso layout. Está flutuando à direita. Então, a propriedade que faz a div flutuar é a float, né? O valor, então, para essa propriedade é right, já que nós estamos pedindo para flutuar à direita. Isso posto, eu acredito que já sejam as informações pertinentes aqui ao div. Para a gente apenas localizar aqui e ver se está funcionando, vou colocar uma borda aqui, um px, espessura de 1 pixel e com o estilo tracejado, tá? Vamos verificar agora aqui no nosso documento renderizado, HTML, o que aconteceu. Bom, ele sumiu por algum motivo, devemos ter algum erro aqui. Vamos já descobrir. Não, acho que eu não fechei a tag style aqui. Vamos ver se é isso. Aqui a gente erra ao vivo, corrige ao vivo. Exatamente isso, tá? Então vocês viram que poderia ser uma dor de cabeça o simples não fechar de uma tag, né?
que aconteceu? Ele não desapareceu com o conteúdo que nós tínhamos. Enfim, resolvido o problema, agora nós temos a seguinte situação aqui. Nós temos o menu, ele está um embaixo do outro, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer um ao lado do outro, já que o menu é um menu horizontal. E ele também está, pessoal, com esses pontilhados aqui. Vamos então, a partir de agora, trabalhar na tag lá, o L, para a gente retirar esses pontinhos aí, nesses marcadores de lista. Menu, o L. Vamos dizer o seguinte, que a gente quer. List Style, ou seja, estilo de lista, None. Olha lá, já desapareceu aqui, certo? Agora, outra coisa que nós queremos é trabalhar essa questão do menu estar lá verticalizado, nós queremos colocá-lo na horizontal. Como é que a gente faz isso? Agora a gente vai trabalhar o item da lista, porque, deixa eu só ser um pouco mais evidente aqui para vocês. Cada um desses nomes do menu é um item de lista, certo? É assim, ó, vamos conferir aqui no nosso HTML. Olha aqui, ó, tá vendo? Então o home é um item de lista, o quem somos, o serviço, contato. Se nós queremos que cada item desse, ao invés de ficar um embaixo do outro, nós queremos que fique um do lado do outro, então nós temos que aplicar uma propriedade para o item de lista aqui, que é representado, como vocês já sabem, pela tag LI, né? Cada tag LI indica que começa-se ali um novo item de lista. Então nós vamos lá, menu, UL, LI. E por que, pessoal, que nós estamos escrevendo tralha, menu, UL, tralha, menu, UL, LI? É porque nós estamos sendo específicos, nós estamos pedindo que cada comando que nós colocarmos aqui, cada propriedade, seja aplicada dentro da lista não ordenada, dentro do item de lista não ordenada, que está contida dentro da div menu. Isso por quê? Eu já até falei isso para vocês em aulas anteriores, mas é bom se repetir. Se não for feito isso, o navegador vai aplicar propriedade a todos os itens de listas. Se você tiver outras listas dentro do seu HTML, como é comum acontecer, ele vai aplicar essas propriedades que não necessariamente você quer que sejam aplicadas a todas as listas do seu documento HTML, tá? Então, vamos lá. A gente quer o quê? Que ele fique na horizontal, cada item de lista, né? Um do lado do outro, só que na horizontal. O que a gente vai dizer aqui, ó? Display. Nossa. Em inglês tem relação com mostrar, a forma como você quer disponibilizar aquele conteúdo, visualizar, né? Nós queremos horizontal. Então, display, que é a propriedade, e agora o valor para que ele seja colocado horizontalmente. Esse valor é o inline, ou seja, em linha. Vamos ver se nós já conseguimos isso aqui. Olha lá, já ficou um do lado do outro, tá corretinho. Só que, pessoal, para além de querer que eles fiquem em linha, eu quero que ao redor de cada item de lista se forme um bloco, tá? E eu vou explicar por que eu quero que se forme esse bloco. Então eu vou colocar assim, ó, inline block. Eu quero que eles estejam em linha, mas ao redor de cada item seja formado um bloco, tá? Eu já vou explicar por que eu quero isso. Ctrl S, vamos ver se modificou alguma coisa com o inline block. Nada, tá vendo? Aliás, um pouquinho aqui, ó, houve a separação automática de cada item a partir do momento que nós colocamos inline block. Por quê? Ele considerou que cada item desse é um bloco de conteúdo, tá? E não uma coisa única pertencente à lista. Muito embora eles pertençam todos a uma lista não ordenada, cada item está independente dentro da sua caixinha LI, porque ele agora é um bloco, tá? Então, para a gente imaginar,
o L aí funcionaria como uma caixa, tá? E se nós tivéssemos colocado apenas inline, todos os elementos da lista envolvidos por um LI, por uma tag LI, elas seriam colocadas nessa caixa lá dentro. E um teria influência sobre o outro, um estaria tangenciando o outro. Quando a gente coloca block, é como se nós tivéssemos colocado cada item dessa lista numa outra caixa, tá? É só uma explicação para vocês tentarem compreender como é que está funcionando aqui. Porque o meu objetivo não é ensinar como se faz para vocês decorarem um caminho, mas sim para vocês entenderem, para até vocês poderem aplicar em outras situações esse conteúdo que vocês estão aprendendo aqui. Porque uma vez que você compreende para que serve, né, o funcionamento, tem um raciocínio, né, consegue entender o raciocínio dessa linguagem, você consegue saber aonde você vai aplicar este mesmo raciocínio para resolver outras questões, tá? Então, por isso que eu faço questão de explicar direitinho. Display inline block. Já estamos resolvidos e vocês entenderam o porquê que nós estamos utilizando o block, né? Agora, pessoal, nós vamos dizer para o navegador qual espaço que cada item da lista vai ocupar nesse total de 400. Lembram-se que eu falei para vocês, olha, ele está dando lá 375, mas eu vou arredondar para 400 e vou dizer por quê? Por que eu estou fazendo isso? Porque é simples, pessoal, nós temos aqui 4 itens, 1, 2, 3, 4, tá? Nós vamos dividir esses 4 itens por 400 pixels. Nós vamos ficar no total com 100 pixels para cada um item. Tem direito de usar sem comprometer a div. Certo? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos agora dar largura para cada um desse item. Se cada item tem direito a 100 pixels, então a largura vai ser de 100 pixels para cada item. 100 pixels. Ctrl S. Se a gente for verificar lá, vamos ver se tem alguma coisa que aconteceu. Ó, ele aumentou aqui e colocou o contato aqui para baixo. Por que aconteceu isso? Porque, como ele é um elemento em bloco, o elemento em bloco, ele tem margens que vêm junto com ele. Tanto assim que ele se separou lá quando nós declaramos inline block. Não foi isso que aconteceu? Ele deu uma separação, porque o bloco, ele se caracteriza por criar uma margem em volta desse elemento, tá? Então, com a criação dessa imagem, e nós dividindo exatamente por 100, significa que nós temos 400 divididos por 4 elementos, vão ficar cada um com 100, sendo que cada um já tem um acréscimo por consequência dessa margem que a condição de bloco dele, tá, inline block, está aplicando inerentemente ao elemento. Então, nós vamos ter que resolver esse problema. Nós poderíamos fazer o seguinte, ó, vir aqui e diminuir. Vamos fazer os testes aqui. Opa. Se a gente colocar 90 pixels, vamos ver o que acontece. Olha, ele só chegou aqui para o lado, mas ainda não foi suficiente. Eu acredito até que essa maneira não seja a ideal. Então, a gente pode aumentar aqui, ó, para 460, tá? Vamos ver se ele... Olha lá, agora ele está certinho aqui, né? Só que a gente pode fazer uma outra coisa, pessoal, que é a retirada de todas as margens aqui dos elementos. Vamos ver. Como eu expliquei para vocês, isso aqui é um seletor universal, então ele vai selecionar todos os elementos do HTML e vai retirar as margens. Por que ele vai retirar as margens? Porque esse é o comando, tá? Eu estou pedindo isso, margem 0, tá? E aí eu vou pedir também para tirar, além das margens que vem, o padding. É sempre bom fazer isso logo no começo do documento para não enfrentar esse problema que nós tivemos aqui de expansão numa hora que nós não estávamos esperando que isso acontecesse. Então, esse documento foi salvo.
nós vamos agora verificar o que aconteceu. Olha só, ele retirou as margens aqui do bloco, certo? E nisso que ele retirou, ele diminuiu aqui, né, a altura, e também trouxe o elemento aqui para cima, exatamente, do navegador, da borda aqui do navegador, porque ele anulou aquela margem padrão que vem naturalmente, né, em que o navegador automaticamente dá para os elementos HTML em relação à sua janela. Nós retiramos tudo, tá? Então agora nós temos lá aquele menu lá estreitinho, e aí vamos aplicar, porque na verdade ele aqui no nosso menu, ele tem 41 pixels de altura. Então vamos colocar isso aqui para a gente ver se a gente consegue impor a ele uma altura. Height. Vamos botar 45 px, que é de pixels, né? Salvou o documento e olha lá, ele já tomou uma altura aqui próximo do que nós queremos. E para aproximar ainda mais do que nós queremos com relação ao que nós temos aqui no layout, nós vamos aplicar essa cor aqui. Eu vou copiar aqui o código dela. Opa, só fazer isso. Aqui no nosso Fireworks. E vou dar uma cor de background. Background color. Aí vou colocar a cor aqui. Colei. Vamos ver lá o que aconteceu. Olha lá, pessoal. Certinho. Temos uma situação aqui em que o texto ele não está centralizado, né, na div. Então, estão observando aí que ele está, na verdade, à esquerda, né, de cada div aqui, ó, bem no cantinho. Vamos centralizar esse texto. Como é que a gente vai fazer isso? Com uma propriedade text align. Text align. Opa. Text align, que é do inglês alinhamento de texto, tá? Align, de alinhar, e text, de texto, tá? Então, se nós queremos que ele se centralize, é simples, o valor é center. Aí a gente salva o documento e verifica. Olha lá, ele já centralizou aqui, né? Horizontalmente ele já centralizou. A partir dessa informação, a gente pode também centralizar o conteúdo na vertical. Vamos verificar de novo aqui que eu tirei. Tá vendo? Ele está bem mais para cima do que o que ele deveria. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Pessoal, existem várias maneiras de fazer isso. Eu uso esse truque aqui. Eu venho no div menu e vou mexer com a propriedade de espaçamento entre linhas aqui, que é a propriedade line height, ou seja, altura da linha. Line height. Eu vou colocar a mesma altura aqui no line height da altura em que o menu LI ocupa. Eu acredito que isso vai resolver a questão. Vamos lá. Ctrl S. Olha lá. E efetivamente resolveu. Ele ficou até um pouquinho aqui mais para baixo, a gente está tendo essa sensação, por causa desse sublinhado aqui, né? Observem que tem um sublinhado aqui e que nós vamos também retirá-lo. Só que agora, esse sublinhado nós vamos retirar no link. E por que nós vamos retirar no link esse sublinhado? Porque é simples, pessoal. O sublinhado é uma indicação de link, é uma propriedade, é uma característica, melhor dizendo, né? É um estilo padrão de link. Por padrão, de acordo com aquelas convenções que nós já conversamos de usabilidade, do Jacob Nielsen, que é um autor que eu vou depois recomendar um livro para vocês lerem, o link vem na cor azul, o link para ser clicado e sublinhado. Nós vamos retirar isso agora.
Vamos tirar dentro do link, certo? Então vamos lá. Tralha menu, UL, LI, A, que é a tag responsável por criação de links, não é isso? Isso a gente já sabe. E aí a gente vai lá, a primeira coisa que a gente vai fazer, já que a gente quer tirar o alinhamento, é o text decoration. Text decoration none. Legal? Aí a gente vai verificar agora para a gente conferir se está legal mesmo. Olha lá, já retirou aqui o nosso sublinhado aqui do nosso texto, porque a gente não quer esse sublinhado. Se a gente voltar aqui e for observar no nosso menu, nós temos algumas coisas que nós precisamos acrescentar para ele se aproximar aqui. Uma dessas coisas é que as letras aqui estão em maiúsculo, né, do menu. Nós poderíamos, pessoal, vir aqui, ó, no nosso código HTML e fazer isso aqui, ó. Salvar o documento e verificar aqui. Tá escrito aqui home já maiúsculo, certo? Poderíamos fazer isso lá e também daria certo. Só que isso não é o mais indicado, porque o que acontece? A gente, quando está escrevendo código aqui HTML, a gente tem que se preocupar com o código e não com a aparência do conteúdo. A aparência, com código não, com o HTML, né? Com a aparência que tem que se preocupar é a CSS, tá? Então você não tem que ficar, agora aqui vai ser maiúsculo, então eu tenho que digitar maiúsculo aqui. Imagina você tem que parar para pensar nisso tudo. Não precisa. Estilo, aparência, forma, quem tem que resolver isso para você é a CSS. E é a CSS que vai resolver essa questão. Então nós vamos vir aqui, ó. Isso poderia até ser em outra parte aqui do estilo, mas eu vou colocar dentro da div menu, porque tudo que tiver contido nela vai agora se transformar em maiúsculo. Como é que a gente faz isso? Simples. A gente vem aqui, ó, e introduz aqui na verdade eu estou introduzindo a vocês uma nova propriedade CSS, que é a responsável por transformar, né, uma determinada forma do texto em outra. Então, se nós temos o texto aqui em caixa baixa, né, como nós temos aqui envolvido pelo HTML, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, ó, e vamos escrever text transform, e aí vamos escrever o valor, novidade também para vocês, ó, uppercase. Eu não sei se eu acertei. Aqui. Opa, deixa eu reduzir aqui. Pronto, tá certinho. Mas aí o que aconteceu? Bagunçou aqui o nosso menu todinho, né? Porque agora, como ela é uppercase, obviamente tem div aqui, como essa quem somos, que está vai precisar ocupar mais do que 100 pixels para caber o texto com essas especificações que nós demos, ou seja, centralizado, essas coisas todas. Vocês percebem, ou devem saber, que o fato de nós termos dado um tamanho maior, né, ou seja, na verdade não dado um tamanho, mas quando nós escrevemos aqui uppercase, que obviamente uma palavra escrita com todas as letras em maiúsculo vai ocupar mais espaço do que as palavras escritas em minúsculo, né? Ou seja, caixa baixa, que se referem às fontes minúsculas, e caixa alta, que se refere às fontes maiúsculas, tá? Fontes em caixa alta
por serem maiores, ocupam mais espaço e por isso elas acabaram danificando o nosso menu. A gente aproveita esse momento aqui para dizer que esta relação com CSS e com aplicação de estilo é isso mesmo, é meio que reformar uma casa velha. Você mexe numa coisa e você descobre um outro problema. E aí você vai corrigindo, né, com as ferramentas que a própria CSS te dá, com os truques que a própria CSS te dá. Aqui, de imediato, o que eu faria? Eu poderia diminuir o tamanho. Na verdade não, isso até ia causar um problema aqui. Eu poderia aumentar o tamanho da div em vez de diminuir, colocar 120. Vamos ver aí. E aí já vou me antecipar aqui para aumentar também o tamanho da div que nós temos aqui, né? Em que está abrigado aqui, né? Vamos lá, Ctrl S. Eu vou verificar aqui agora para ver se nós conseguimos resolver. Em parte para o quem somos, sim, ó. Mas o contato, ele continua lá embaixo. Ou seja, essa div aqui continua sendo pequena para ele. Vamos colocar então 500 pixels. Vamos ver se a gente consegue agora. Olha lá. Agora a gente conseguiu. Para vocês não terem que ficar nesse jogo de empurra, pessoal, eu acredito que se vocês colocarem, como a gente já falou disso aqui, né? Do alto, a propriedade alto aqui para largura, o que você está dizendo é o seguinte: se ajuste ao conteúdo de acordo com a quantidade de conteúdo que você tenha. E aí você não vai ter que ficar medindo qual o tamanho, né, de qual espaço. Se você não sabe exatamente, esse cálculo é sempre muito difícil, principalmente porque nós trabalhamos com text inline, ou desculpa, com... não deixa de ser. Text inline blocks, não é inline, meu Deus do céu, display, desculpem. Inline block, e isso aí traz consigo as suas margens e paddings próprios, né? Muito embora aqui nós tenhamos até o eliminado, isso vai gerar um aumento que não estava previsto no tamanho da div, né, original. Então você sempre coloca automático, porque aí ela vai se ajustando de acordo com o tamanho do conteúdo. É o mesmo funcionamento, ou é o mesmo raciocínio. Se você já fez uma tabela no Word, você sabe que a tabela te dá a opção de ser preenchimento, largura, ser automático, ajustável ao tamanho do conteúdo inserido. A mesma coisa aqui para CSS, tá? Trabalhem sempre com alto para não ficar nessa coisa de ficar o menu sambando para lá e para cá. Agora, pessoal, a gente está aqui com essa condição de que nós já colocamos aqui o menu todo na horizontal, dentro do box direitinho, e nós temos essa cor azul aqui, que primeiro, a condição de legibilidade do texto está muito piorada por consequência dessa cor azul, né? Nós teremos algumas aulas especiais aí falando de design para vocês, um pouco de teoria da cor, um pouco que eu aprendi. Eu nem domino muito essas coisas, mas eu tenho também bom senso. Bom senso para essas coisas é o mais necessário, né? Mais do que o conhecimento teórico, é o bom senso, que você pode não ter esse conhecimento teórico, mas você tem bom senso. De cara, já estou vendo que isso aí para ler tá ruim, né? Não dá contraste entre o azul e o marrom lá no fundo, né? A gente tem que evitar o excesso de contraste e a ausência de contraste, né? Então, aqui não é exatamente nem falta de contraste, mas é um contraste que incomoda a leitura. Vamos mudar essa cor, até porque, como eu já falei para vocês, o azul para link é o padrão lá do navegador, né? Da usabilidade. Nós não... Ele vem por padrão cor azul, nós não colocamos. E onde a gente coloca? A gente coloca no ar. Vamos mudar aqui. A propriedade que muda a cor de fonte na CSS é a color. Vamos colocar aqui para a mesma cor que nós colocamos isso, que é essa cor que está aqui. Eu vou copiar. Lembrem-se que eu já enviei uma tabela de cores aí para vocês, tá? Vocês não terem que ficar pensando como que a gente sabe essas cores todas, né? Eu copiei aqui, colei, Ctrl S e vamos lá verificar.
Pronto. Tá certinho. Certinho, certinho, como a gente gostaria que ele ficasse. Pessoal, eu vou encerrar essa aula que está com 35 minutos e volto já em seguida para a gente continuar com o efeito, porque o menu aqui está feito lá bem parecido, ainda tem umas diferenças aqui que vocês devem estar notando, nós vamos resolver essa problemática da diferença. E assim que isso tiver sido resolvido, ou que vocês virem, terminarem de ver isso aqui, nós vamos, na verdade, vamos retomar a frase. Assim que nós resolvermos essa diferença, nós vamos migrar este conteúdo que nós fizemos em um documento separado, ou pelo menos eu fiz, você pode ter feito direto no seu arquivo aí, não tem problema. Eu fiz para melhorar a didática aqui para vocês. Nós vamos migrar esse conteúdo para dentro do nosso site lá original, né? Aí concluindo aí a etapa do menu e vamos partir para outras coisas do site, a construção de outras páginas do site e a página de contato do site. Vamos aprender a fazer formulários para o site, ok? Então é isso, pessoal. Abraço imenso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.